TV Artilheiro. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Você não teve o Ricardinho no jogo passado, mas ele chegou aqui agora há pouco, né? Deu entrevista pra gente, dizendo que tá pronto, tá apto. É um jogador que você conta pro jogo, ele volta pra tua equipe normalmente para esse jogo diante do Cruzeiro, esse jogo de amanhã? A não participação do Ricardinho foi porque ele teve um desgaste excessivo durante o jogo contra o Botafogo, demorou mais tempo do que normalmente demora para recuperar. Nós fizemos a escolha do Willian, acho que foi muito bem também no jogo e naturalmente eu acho que o Ricardinho volta, né, dentro daquilo que a gente estava com o pensamento. Ele não saiu por nenhuma questão técnica, é uma questão de ordem física. Ele estando 100% assim, recuperado, ele deve retornar. Anderson, no jogo de amanhã, você reencontra ali, pelo menos do lado do banco, um velho conhecido daqui do futebol cearense, né? Rogério Ceni, treinou Fortaleza, está lá no Cruzeiro. Eu te pergunto, o fato do Rogério conhecer um pouco mais de perto, ou como é que o Ceará joga, você entende que isso precisa ter algo novo, ou você entende que todo mundo conhece todo mundo, isso aí é algo normal? A gente, no futebol hoje, não tem surpresa para praticamente ninguém. Assim. Você pode modificar um pouquinho, um ou outro detalhe, mas em termos de... A gente acompanha pelo menos 3, 4 partidas dos nossos adversários, não é diferente dos nossos, do Rogério. Ele vai buscar essas informações, ou dos nossos adversários também, ele sempre busca muitas informações, e não tem muita coisa assim de mudar radicalmente de um jogo para o outro. As ideias são mais ou menos muito próximas daquilo que a gente tem como possibilidade. Um ou outro detalhe a gente pode modificar. O Rogério está chegando agora no Cruzeiro, está implementando as suas ideias. Então, a cada dia a gente verifica um pouquinho mais dessas ideias na equipe do Cruzeiro. E temos pela frente um grande adversário, um jogo muito difícil, uma equipe muito qualificada, jogadores de muito potencial, mas que a gente precisa vencer o jogo de qualquer forma, e é o que a gente está se preparando para isso. Anderson, é inevitável não falar aqui sobre esses 6 jogos que o time não conquistou nenhum resultado positivo. Principalmente esse último, diante de um concorrente direto contra o CSA, deixou o torcedor bastante chateado. Para enfrentar esse Cruzeiro, que também é um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, é exagero dizer que o Ceará entra em campo bastante pressionado por esse resultado positivo? Gente, eu queria saber assim, em qual momento que a gente não é pressionado pelo resultado positivo, sinceramente. Assim, se você tiver algum jogo que a gente não tenha pressão pelo resultado, a gente é pressionado sempre. O resultado é a busca constante. Uma bola no jogo, ela muda completamente tudo aquilo que você pode planejar. Eu estou muito triste, nós estamos muito chateados pelo resultado. Se a torcida está chateada, pode ter certeza que nós estamos também. Não dá para dimensionar quem está mais. Tá? Nosso vestiário é um vestiário que tem muita sensibilidade. É um vestiário triste depois de uma derrota, principalmente quando você criou boas possibilidades, finalizou muitas bolas em gol. Tivemos o goleiro adversário como o melhor jogador, não foi, talvez, assim, da partida, mas talvez da rodada. É duro para a gente. O pessoal fala assim, mas vocês precisam treinar mais finalizações. O goleiro nós finalizamos bem, assim, bolas difíceis, bolas no chão, bolas complicadas. E talvez a única falha que o Jordi teve no jogo foi o gol do Cardoso, que estava impedido. Então, assim, é claro que para nós dói demais. Assim, às vezes as pessoas falam assim, precisa treinar mais finalização. Pô, nós acertamos bem o alvo ali, cara. Chutamos em cima, chutamos embaixo, lado direito, lado esquerdo. Bolas que foram bem chutadas, assim, bolas bem definidas. O Jordi estava num momento muito, muito especial, assim. A gente não conseguiu, né? E contrário, a gente sofreu um gol do Carlinhos, que é um lateral esquerdo, que chutou com a bola com a perna direita. Não é a primeira vez que ele faz isso. Eu já vi o Carlinhos fazer pelo menos umas 2 vezes aí durante esse tempo todo que eu milito no futebol. Ele já fez uma outra vez, ou mais 2 vezes. Mas não é comum, é raro isso acontecer. Mas, infelizmente, aconteceu e a gente precisa da vitória. E claro que a nossa pressão interna
pelo resultado é constante. A gente está sempre conversando sobre isso, está sempre cobrando cada vez mais. A equipe tem lutado e a gente precisa muito que o nosso torcedor, aquele torcedor que acredita na equipe, acredita no Ceará, não quer ver o Ceará passando pelas dificuldades, que ele possa nos ajudar nesse jogo, entendeu? O momento que talvez a gente menos mereça é o momento que a gente mais precisa. Porque quando a gente está merecendo muito, é muito fácil ir lá, né? É bem mais tranquilo, assim, né? E na boa. Pô, o time está bem, está ganhando tudo, pegou uma sequência de bons resultados, ganhou do Grêmio aqui, ganhou do Palmeiras. Aí é uma festa bacana. Mas quando a gente menos precisa, às vezes quando a gente menos merece, é quando a gente mais precisa, cara. A gente precisa muito do apoio do torcedor. Vai ser um jogo extremamente difícil. A gente, né, não tem tempo de treinar muito para esse jogo, é só recuperar e jogar. O Cruzeiro é uma das equipes, talvez, que tenha um melhor rendimento aí nos últimos anos, nas últimas décadas. Foi bicampeão brasileiro, acho que bi da Copa do Brasil. Foi o único, talvez, clube intruso aí no eixo Rio-São Paulo, e agora o Atlético Paranaense. Então, é um clube com jogadores extremamente capacitados. Tem o Rogério, que dispensa comentário, que vocês conhecem mais do que eu até assim, né, no dia a dia. Então, tem um grande desafio pela frente. E eu volto a falar assim, às vezes quando a gente menos merece é quando a gente mais precisa do apoio do torcedor. Não é fácil, para nós também não é fácil. A gente está muito chateado, muito cabisbaixo, porque a gente tem trabalhado forte, a gente tem feito, na minha concepção, bons jogos, mas isso não está sendo suficiente, né? Infelizmente, a gente sai de campo com um número enorme de finalizações, de criações de jogada, de defesa do goleiro adversário, de escanteio, de bola parada, mas não está sendo suficiente para a gente conseguir os 3 pontos. O Anderson, eu vou falar mais um pouquinho sobre o sistema defensivo, porque, coincidência ou não desmerecendo quem entrou na zaga, mas com a saída do Luiz Otávio, o Ceará não venceu mais, né? E o Samuel Xavier, nessa partida, embora o Cristóvão não tenha comprometido, mas o Samuel Xavier fez falta nesse jogo contra a equipe do CSA, até porque você trabalha muito a questão das laterais? Gente, como eu falei assim, eu acho que o Cristóvão, falar de uma maneira muito clara, eu não gosto de falar individualmente de jogador, mas ele acho que fez um jogo muito bom. Ele pegou um jogador muito difícil de ser marcado, que é o Apodi, que jogou por aquele lado. Ele marcou bem, deu boa consistência, saiu de situações muito complicadas ali atrás. E eu, sinceramente, assim, aquilo que eu falo, eu não gosto de ficar lamentando quem não está, né? O Luiz Otávio não está, mas a gente já perdeu com o Luiz Otávio, já perdeu em casa, já perdeu fora, já perdeu em outras situações. É muito tranquilo, assim, é muito fácil colocar o futebol, os maus resultados, em cima de uma peça, em cima de uma pessoa, em cima de uma questão só. Mas não é tão simples. O futebol é muito mais complexo do que isso. Se fosse assim, era fácil. Quando ele voltasse, a gente não ia perder mais. Não é isso. A gente fez bons jogos, conseguiu bons resultados. Assim, bom resultado que eu falo assim, empatar com o Corinthians lá é difícil, não é fácil. A gente conseguiu um bom resultado lá, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, na sequência, pontuar, e isso é terrível. Assim. O Anderson Moreira, boa tarde. Boa tarde. E conversei com o presidente hoje de manhã, o Robson, e existe uma possibilidade de o William Pop vir para o Ceará. Eu queria que você falasse a respeito desse jogador. Eu não gosto de falar muito sobre possibilidades, né? Não é o meu perfil. Falar de quem não está aqui é sempre muito complicado. Mas eu posso falar assim, do jogador, que é um jogador que está no Figueirense hoje, que é um jogador de força, um jogador com boa técnica, cabeceia bem, um bom finalizador. É um jogador que seria interessante para qualquer clube aí, acho que no Brasil. Você falou do Ricardinho retornar, né? A gente já tinha conhecimento na coletiva passada, você até disse que poderia não colocá-lo na partida, e a questão que você explicou hoje. Do Diogo você também explicou, né? A gente, na hora que vimos a substituição, a gente percebeu, por conta da força de contrato que tinha o Lucas, né? França. E tem uma outra questão que é a lateral direita. Acho que o Cristóvão fez uma boa partida, mas Samuel volta. É uma situação também definitiva, esses três retornos? Esses 3 retornos é uma situação já programada. O Samuel saiu por cartão também. Como fala assim, não houve nenhuma deficiência física, não houve nenhuma deficiência técnica, não houve uma
um atleta superando o outro, né, pela atuação. É uma questão só que ele estava impedido de poder participar pelo terceiro cartão, volta naturalmente. E é claro que a gente está avaliando muito algumas possibilidades também na equipe, né? A gente tem muita noção de que precisa fazer alguma mexida e a gente vai pensar bem sobre isso, daquilo que a gente pode fazer, porque mesmo, às vezes, até conseguindo criar boas situações, a gente não está conseguindo a vitória e a gente precisa, de alguma forma, buscar um outro caminho também, né? Então, pode ser que a gente possa fazer algum outro tipo de movimento. Anderson, dentro disso que você terminou de falar sobre as questões das finalizações, como você falou, nas 2 últimas partidas o Ceará teve várias oportunidades de fazer o gol, mas não conseguiu. Obviamente que nos treinamentos tanto é trabalhado o setor defensivo como também o ofensivo, mas pelo menos esses 2 últimos jogos não deu a resultante dentro de campo. Mas dentro desse problema que o Ceará teve nesses últimos jogos em relação à finalização, você acha que sai da alçada, do treinamento, da repetição, e pode ser até uma questão mesmo de uma conversa a mais, um detalhe a mais, um trabalho mais psicológico para que os gols voltem a aparecer? Futebol, cara, assim, não tem uma lógica nesse sentido, assim, entendeu? Você vai ver assim que nós temos grandes atacantes no Brasil que às vezes passam por um momento que as coisas não acontecem, né? Eu acho, assim, me permita falar, eu acho que nós finalizamos bem esse jogo. Bolas no chão, bolas difíceis, cara. Se for fazer pelo menos umas 3 grandes defesas do Jordi, que não parece muito assim, mas pelo grau de dificuldade que a gente acompanha, assim, bolas que são muito no chão, rasteiras e bem no canto, são bolas muito difíceis do goleiro chegar. E ele estava num dia inspirado, né? E como eu falei assim, a única falha que eu vi do Jordi foi o lance do Cardoso, que acho que foi uma falha assim, né? Era uma bola defensável que ele acabou pegando nele e entrando, foi um lance que estava impedido. Então ele fez uma partida muito acima da média, eu acho, né? E acho que a gente finalizou em algumas situações de maneira equivocada, mas nós também finalizamos bem também alguns pelo menos umas 4, 5 bolas, e o Jordi foi muito presente. Agora, quanto à questão técnica, aquilo que eu falo, a gente está sempre treinando, assim, principalmente para os jogadores não ficarem chutando bola para cima, tentar acertar o gol. Agora, é lógico que do outro lado tem um profissional que está ali para poder impedir isso, e às vezes ele impede mesmo, como aconteceu, e a gente não pode ficar lamentando, nos preparar para a próxima partida. Anderson, boa tarde. Tem jogos que o Ceará está sem vencer, né? Talvez até antes, enfim, mas durante esse período, ou a título de hoje também, chegou a ser revisto com a diretoria a possibilidade de novas contratações? Queria saber também se você pode ter indicado algum nome, alguma coisa do tipo. Eu já falei anteriormente o seguinte, o Ceará nunca fechou completamente as portas para qualquer possibilidade. O que a gente precisava ter e precisa ter é possibilidade. E isso é muito difícil nesse momento, assim. Você não tem como muito escapar para um lado ou para o outro, assim. Está todo mundo numa fase que ninguém quer perder nada. O campeonato está muito em aberto, tanto lá em cima quanto aqui embaixo também. Para você ver, assim, só para dar um exemplo, o Atlético Mineiro estava, até pouco tempo atrás, estava numa situação muito positiva no campeonato, estava não sei se era vice-líder ou se era um dos, ali entre os 4. E também está sofrendo também. Então, assim, o campeonato é difícil. Tem algumas equipes que pegam uma sequência de bons resultados. O Avaí, que não tinha conseguido ganhar um jogo do campeonato, nos últimos 4 conseguiu ganhar 3. Então, assim, ninguém está aqui, assim, está todo mundo com muita dificuldade mesmo. É difícil vencer um jogo. A gente fala assim, eu fico imaginando quantas vezes o Carlinhos treinou aquela bola que ele fez um gol. Vocês têm ideia assim, de quantas vezes será que ele finalizou aquela bola no treinamento? Falou assim, vou tirar uma bola aqui do lado, vou meter lá na gaveta com o pé direito. O futebol tem um lado de sorte também, né? Um pouco de improvável, né? Aquilo que às vezes você, como acontece, por exemplo, com o Leandro, que vai bater um escanteio, ele pensou muito bem, mas a execução dele foi muito melhor, talvez, do que o pensamento dele. Talvez a gente vai ficar aí mais uns 10 anos sem ver um gol daquele, né? Então, tem que ter um pouco de sorte também, em alguns momentos, e acho que isso tem faltado também para a nossa equipe um pouco, e a gente sofre com isso, mas não é uma coisa que a gente possa controlar. A gente precisa trabalhar mais e estar bem concentrado, e
como eu falei, assim, a gente está muito sentido pelo momento, assim, porque o projeto do clube é um projeto enorme, é uma torcida maravilhosa, uma torcida que sofre demais, né, que participa muito, que está assim, na expectativa de que as coisas possam acontecer, sim, favoravelmente. E a gente vê muita razão nisso. A gente está muito assim, chateado com isso, decepcionado mesmo. Se eu pudesse falar uma palavra para vocês assim, é que a gente está muito decepcionado que os resultados não tenham acontecido. Muito decepcionado, porque nas conversas que a gente tem internas, a gente se cobra muito e vê assim que a gente tem criado boas oportunidades, tem controlado o jogo, tem criado muito mais do que os nossos adversários, mas a gente não tem conseguido fazer o gol. Ô, Anderson, desde a tua estreia, você foi meio que, pode-se dizer, beneficiado muito com aquela história de jogo domingo e tal, muita semana aberta. Acho que a exceção de 1, 2 jogos que aconteceram no meio da semana, e você podia muito trabalhar a tua equipe, inclusive aquele treino da terça de manhã, um pouco mais forte, aquela coisa toda, mas parece que acabou, né? Agora vem jogo, aquela maratona do calendário brasileiro que a gente já conhece. Agora fica mais na coisa teórica, uma vez você não vai ter muito tempo para treinar, né? Por exemplo, joga quarta, quinta regenera, sexta viaja, já tem um jogo no domingo e tal. Então, agora, passado essas semanas abertas, é mais a coisa teórica, é mais a conversa, uma vez que você não tem muito tempo para treinar? Na verdade, a partir do momento que você começa a jogar quarta e domingo, ou quinta e domingo, quarta e sábado, né? Tem a segunda-feira também. Uma das coisas principais que nós temos é o trabalho de recuperação dos atletas. Assim. É o mais importante nesse momento, é a gente conseguir recuperar todos os atletas para entrar em pouco tempo e novamente em campo e ter um bom rendimento. Essas semanas abertas, a gente trabalhou muito para isso. A gente trabalhou forte, muito mais forte do que talvez a gente trabalharia se a gente tivesse só jogos durante o final de semana. A gente pegou pesado com eles, assim, em muitos jogos a gente se preparou muito, assim, principalmente para esse momento, para a gente poder estar bem preparado para enfrentar essa sequência. Espero que a gente possa, acima de tudo, dar uma resposta positiva. Anderson, seria muito fácil, eu estou falando particularmente de mim, né, chegar aqui e falar das derrotas, dos jogos que o Ceará não está vencendo, que não conquista o resultado. E aí me abriu uma situação, de que desde quando você chegou, você vem sempre com esse discurso, né, de que o time vai melhorar, de que o time ia melhorar, que o torcedor ia ficar orgulhoso de ver jogar. E você acabou de dizer uma coisa muito interessante aí, que está buscando alternativas para essa vitória vir, que é o papel do treinador, é o papel do comandante do time, né? Para esse jogo contra o Cruzeiro, você até disse ainda há pouco que pode ter umas outras situações. O Danilo colocou os 3 retornos do goleiro, do Samuel e do Ricardo, e aí você confirmou, mas abriu uma situação de que pode ter uma outra situação, né, que você pretende, claro, que para que teu time volte a vencer. E é legal escutar isso do treinador, porque o treinador está buscando alternativas para poder voltar a vencer. Quais seriam essas alternativas? É claro que eu não quero que você revele aí. Foi tanta coisa, né, para chegar a esse ponto aí, mas eu te pergunto, Anderson, quais seriam as situações que você está buscando e já fazendo com que os jogadores comecem a entender isso aí? Não, eu falei com vocês assim muito claramente que esse momento ia acontecer quando a gente tivesse a sequência de jogos. A gente se preparou para esse momento também, a gente se preparou para essas mudanças. Antes da gente poder ficar mexendo muito na equipe, a gente precisa manter um padrão, de ter uma base de equipe, um padrão de equipe já montado. Em cima desse padrão, a gente pode fazer as modificações. Então, agora é o momento da gente poder usar isso. Assim. Eu não vou poder revelar para vocês, assim, porque não é por vocês, é mais para não passar uma informação já para o nosso adversário, mas a gente já estava pensando nisso há algum tempo, entendeu? Assim, de como fazer isso, de quando fazer. E essa mudança é para que a gente possa criar algo diferente. Às vezes um jogador que entra e está no momento, numa bola parada, conseguir, né, fazer uma diferença, num momento, num jogo aéreo, numa jogada individual. Assim, a gente tem que estar na expectativa de que esse jogador possa estar, quem sabe, num momento mais iluminado, assim, né, para poder nos ajudar aí a buscar esse resultado. Obrigado. Valeu, Anderson. Beleza, gente? Obrigado. TV Artilheiro.